Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na nossa aula de hoje falaremos sobre dialogismo e intertextualidade. E aí, você sabe o que é dialogismo? O que é intertextualidade? Nós focaremos nessa aula, tá, pessoal, sobre dialogismo e intertextualidade nas obras literárias, na literatura, tá? Então, no decorrer dessa aula, você vai aprender, conceituar e identificar esses diálogos em algumas obras. Quer ver? Acompanha comigo na tela. Pessoal, o primeiro passo é identificar o que seria o dialogismo. Então, para Bakhtin, a linguagem é interação. Todo enunciado nasce em resposta a outros e antecipa novas respostas. Assim, textos são sempre teias de vozes. O que é que isso significa dizer? Eu vou simplificar para você, porque parece meio acadêmico aqui, meio técnico. Simplificando, pessoal, quando nós falamos de dialogismo, nós falamos de diálogos. Que diálogos são esses? O que é isso? Olha aí na tela o que eu tenho sobre essas teias de vozes. Diálogos aí do autor, das personagens, de outros textos, de discursos sociais. Ou seja, o que é que pode acontecer? Entre esse diálogo, eles podem convergir, eles podem ali ter a mesma sintonia, o mesmo ponto de vista. Então, esse diálogo nem sempre é algo que é no sentido de concordar, mas de dialogar e estabelecer ali alguma relação. E pensando nisso, eu trouxe aí para vocês também como é que acontece esse diálogo. Eu trouxe aí Machado de Assis, literatura indígena contemporânea, e o Mia Couto. Por exemplo, em Machado de Assis, aí na obra Dom Casmurro, eu tenho um diálogo do discurso jurídico. É tanto que eu não sei se você já fez essa atividade na sua escola, mas normalmente quando o professor vai ensinar lá o realismo e ele escolhe a obra Dom Casmurro, normalmente faz-se um júri simulado. Mas por que, professora? Bentinho traiu ou não Capitu? Como é que eu posso identificar isso? Que diálogo jurídico existe? É justamente por essa característica específica que o professor executa esse tipo de atividade. E aí, em seguida, eu tenho na tela que eu tenho essa relação com a tragédia ciumenta, quer dizer, eu tenho um retorno aí do eco de Otelo, tá? Que produz uma certa ironia. Já na literatura indígena contemporânea, a gente observa essa articulação, esse diálogo entre a oralidade ancestral e a forma letrada moderna. O que isso significa, professora? Eu tenho ali traços que se relacionam à oralidade, à fala. Porque lembra que eu sempre digo assim, ai professora, você aprendeu primeiro a falar ou a escrever? Me responde aí. Obviamente você aprendeu a falar, porque nós temos base de cultura oral. Então esse recurso de diálogo, ele é utilizado aí para, olha aí na tela, a palavrinha mágica que aparece, para resistir no presente, tá? Então, essa literatura indígena faz dessa questão do diálogo para mostrar essa importância. Já o Mia Couto, até que enfim, professora, a senhora trouxe outros escritores aí, só literatura brasileira, eu tenho esse diálogo aí. O Mia Couto, pessoal, como aparece aí para vocês, ele faz aí uma relação também da oralidade e da ancestralidade africana, afinal, ele é um escritor moçambicano. Como? Como isso aparece? Olha aí, diz o texto. Aparece aí através de provérbios e memórias coletivas. Então, percebe o seguinte, que quando nós falamos de diálogo, nem sempre nós falamos ali de algo que eu identifico na escrita, mas através do discurso, nas entrelinhas. Qual característica ali naquele autor que eu consigo fazer uma relação de diálogo? Então, isso é importante, tá? E aí, em seguida, eu trouxe para vocês a conceituação de intertextualidade. O que é a intertextualidade? De forma bem simples, para você não errar. Quando nós falamos de intertextualidade, pessoal, nós falamos de relação entre textos. São textos que se interrelacionam
relacionam, tá certo? Eu percebo ali, pode ser de forma explícita, pode ser de forma implícita, com certeza pode. Olha aí na tela os tipos de intertextualidade. Eu tenho a citação, a paráfrase, a paródia e a alusão. E aí, eu tenho aqui um quadro que eu montei para vocês, que mostra aí a diferença entre dialogismo e intertextualidade. Esse quadro comparativo vai fazer com que você compreenda de forma mais detalhada. Primeiramente, quanto à definição. Aí, o conceito aí, ele é amplo de Bakhtin. Toda enunciação é resposta a outras vozes e discursos. Já a intertextualidade, ela tem essa relação específica com outros textos, tá? E quanto à abrangência, o dialogismo, ele engloba vozes sociais, discursos, registros, gêneros, é mais amplo. Já a intertextualidade, ela foca na relação entre textos literários e artísticos ou culturais. E quanto ao nível de análise, a gente tem um nível discursivo no dialogismo e sociocultural. Já na intertextualidade é mais textual mesmo. E aqui eu tenho a principal diferença. O dialogismo é macro. E a intertextualidade, ela é micro, quer dizer, ela está diluída ali dentro do dialogismo, tá certo? Mas esses recursos, só para enfatizar para você, são importantes quando nós falamos da análise do texto literário. E sem mais delongas, olha só aí a intertextualidade explícita. Então, quando nós falamos da explícita, é quando ela aparece de forma direta, tá? Como isso vai aparecer, professora? Pode ser por meio de citação, epígrafe ou paráfrase, tá? Aí eu tenho o exemplo do Carlos Drummond de Andrade, do poema De Sete Faces. Ele diz assim: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, cegar-te na vida. Então, aqui eu tenho uma citação explícita da tradição bíblica e o anjo, ele é deslocado do discurso religioso para a literatura moderna. Então, tem, obviamente, aqui uma relação intertextual. Já a implícita, se a explícita ela é fácil de se identificar ali por recursos linguísticos, a implícita ela já exige de você uma análise mais detalhada. E isso vai depender também do conhecimento de mundo que cada pessoa tem. Quer dizer, se eu não tenho conhecimento daquela relação que se estabelece no texto, obviamente eu não vou conseguir identificá-la, tá certo? E o que é que nós temos aí de exemplo dessa relação na tela? A gente tem aí essa parte aí da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, em que eu observo também que eu tenho essa relação de forma implícita da linguagem bíblica moralizante. Diz assim, que ninguém se engane, só recebo ordens de mim mesmo. Mesmo assim, às vezes obedeço. Então, aqui não há uma citação direta, só que há um tom solene que lembra os textos sagrados, tá, pessoal? Na literatura portuguesa, como é que eu observo isso, professora? Eu tenho aí os Lusíadas, eu tenho o Saramago com o Evangelho segundo Jesus Cristo. E aí nós vamos para esse segundo, para vocês observarem essa relação de diálogo também, tá? Volta aqui para a professora. A professora hoje trouxe um livro, uma obra excepcional. Só que você precisa se desprender de algumas coisas para fazer essa leitura, tá certo? Olha só na tela que aparece para vocês. O José Saramago, ele é um escritor português. O Evangelho segundo Jesus Cristo, agora eu disse que você precisa saber fazer a leitura de uma obra, viu? A leitura de uma obra literária, pessoal, tem que ir muito além daquilo que eu penso. Eu tenho que fazer uma análise crítica literária. Essa obra, ela sofreu assim, uma certa rejeição por conta da crítica social que ela faz. Olha só o que diz aí. Esse romance ele foi publicado em 1991 e ele trata um pouco... Ele vai recontar a vida de Jesus em chave literária, crítica e humanizadora.
Então, o que é que a gente percebe, essa relação que a gente percebe? A gente percebe lá, no texto bíblico, quais evangelhos? Nenhum deles é segundo Jesus Cristo, certo? São dos apóstolos. E aqui a gente tem o evangelho segundo Jesus Cristo. Então, aqui já tem uma certa crítica muito grande, mas tem essa relação de diálogo, de intertextualidade, que é justamente nisso que eu quero focar nessa aula, tá? É um caráter linguístico de estudo da literatura mesmo, e não se prende a questões religiosas, que isso fique claro, tá bem? E aí, olha só o que eu tenho aí para vocês. Que o diálogo, ele aparece aí justamente no confronto entre a narrativa bíblica tradicional e a reinterpretação literária. Então, eu tenho uma intertextualidade explícita no decorrer dessa obra e também implícita, tá certo, pessoal? Olha só esse trecho. José tinha apenas uma túnica e um par de sandálias, e foi assim tal como estava, que recebeu o filho que lhe destinavam, sem que lhe perguntassem, e lhe disseram: tu serás o pai deste menino. E aí eu trouxe aqui para vocês, o que é que vocês acharam? Tem uma relação aí com o trecho bíblico? Tem ou não tem? Vamos ver? Olha só na tela. Eu tenho aí nessa primeira parte o texto bíblico que encontra-se lá em Mateus, tá? Então diz assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Já no texto de Saramago, diz assim: e foi assim, tal como estava, que recebeu o filho que lhe destinavam sem que lhe perguntassem. Então, observa aqui, sem que lhe perguntassem. Eu já tenho aqui uma falta de escolha. Eu tenho uma leitura crítica e humanizada, quer dizer, ele faz esse trabalho de repensar como esses textos aparecem ali, tá? Agora, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, nós falamos de literatura portuguesa, agora eu trouxe um exemplo aqui da literatura brasileira. Olha ela aí na tela, tá? Eu tenho a Marina Colasanti, todo mundo sabe que eu sou apaixonada por essa mulher. Eu trouxe aí esse livro, 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento. É uma obra de 1978 e é uma releitura poética de arquétipos dos contos de fadas. Então, olha só esse trecho. A moça se fez vento e não houve rei que a pudesse prender. Com certeza, em algum momento da sua vida, você já deve ter estudado aí os contos de fada, ouvido ali em um momento de roda de leitura. Qual é a característica dos contos de fadas? A gente vai descobrir isso. Olha só aí o que eu tenho. Primeiro, que a Marina Colasanti, ela rompe aqui com a narrativa em que a princesa é a prisioneira e que precisa ser salva e que é objeto de conquista, e ela vai ressignificar, ou seja, a mulher ela vai apresentar como força livre, ativa e criadora. Então, o dialogismo ele acontece justamente nessa relação com a tradição clássica e a intertextualidade feminista. Professora, eu não sei quem é Marina Colasanti. Lembra que lá no início da nossa aula nós falamos dessa relação do autor? A Marina Colasanti, ela escreve obras destinadas aí ao feminismo, quer dizer, que mostra o empoderamento feminino. A mulher, ela vai para o centro da narrativa. Então, é óbvio que eu vou observar isso na literatura dela. E esse diálogo não precisa necessariamente concordar, ele pode contrastar. E é isso que eu quero que vocês observem. E aí, eu trouxe uma obra. Professora, será que eu acho essa obra ali no canal, na rede social? Eu consigo baixar essa obra? Você vai conseguir, com certeza. Essa obra eu acho ela maravilhosa. Eu já li várias vezes e ela tem um teor ali para análise literária muito grande. É a Moça Tecelã. Olha aí o que diz sobre a Moça Tecelã, pessoal. A Moça Tecelã, ela faz uma crítica aí e uma relação intertextual com a Bela Adormecida. Diz assim: a moça tecia seu destino fio a fio. Então, ela tecia o próprio destino, ela é dona.
cada ponto um caminho, cada linha uma liberdade que ninguém poderia prender. Então, o que é que a gente observa aqui? Eu tenho de um lado o conto clássico e do outro a releitura. Então, no conto clássico, eu tenho essa ideia de princesa passiva, vítima, objeto de recompensa, o objetivo de obedecer e esperar. Eu tenho a moral tradicional de paciência e beleza como virtudes essenciais. E aí a narrativa ela tem como foco ali o príncipe, o herói que vai salvar a princesa, porque ela precisa ser salva. Já nessa releitura, nesse diálogo que a Marina Colasanti traz, eu tenho aqui uma moça ativa. Ela cria o seu próprio destino. Não depende de ninguém para fazer isso. Então, a narrativa ela tem como centro a mulher, que tem aí uma ação e o protagonismo feminino, tá certo, pessoal? Então, por favor, volta aqui para a professora. Lembra que nós estamos falando no decorrer da aula dessa relação. Então, olha aí na tela. Não confunda, viu? Olha aí comigo. Não confunda dialogismo com simples conversa entre personagens. É algo mais profundo, tá? E a intertextualidade é um modo de dialogismo. Então, quando o diálogo acontece, com textos específicos, tá? Então, o dialogismo, ele é mais amplo. Agora que você sabe o que é dialogismo, o que é intertextualidade, nós falamos de algumas obras e eu acho que você deve ter ficado com vontade de fazer a leitura. Nós vamos ver se você realmente aprendeu esses conceitos com exercício. Olha aí a nossa atividade. Diz assim: e bem, e o resto? Agora, porque é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Mas não é este propriamente o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Matacavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente. Jesus, filho de Sirache, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia, como no seu capítulo 9, aí, versículo 1 aí, versículo 1. Não tenhas ciúme de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Mas eu creio que não, e tu concordarás comigo. Se te lembras bem da Capitu, menina, há de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. E aí, você gostou dessa leitura? Quando nós falamos de Machado de Assis, pessoal, normalmente as pessoas têm uma certa resistência por conta da linguagem um pouco difícil de compreender. Então, normalmente se faz essa leitura com o dicionário ao lado ou com a aba ali do navegador aberta para que eu pesquise o significado da palavra e compreenda o contexto. Já que você já fez a leitura, agora vamos à questão? Olha só o que pede. No enunciado anterior, retirado da obra machadiana Dom Casmurro, o emprego das aspas configura. Então, aqui a gente vai observar o emprego das aspas. Letra A, discurso indireto livre e contextualidade, pois mistura o discurso direto e indireto e situa o leitor em relação à situação comunicativa. Quando a gente tem uma marca linguística aí, uma marca de pontuação, pessoal, como as aspas, eu tenho o discurso direto, tá? Então, aqui não seria essa. Letra B, discurso direto e intencionalidade, pois reproduz diretamente o trecho de outra obra com a intenção de envolver o leitor na narrativa. Será que é essa a questão, pessoal? Letra C, discurso indireto e intertextualidade. Eu tenho uma relação intertextual, mas eu não tenho aí um discurso indireto, pois transcreve indiretamente a fala de um dos personagens em outro capítulo da obra de Machado de Assis. Não seria essa. Letra D, discurso direto e intertextualidade, pois faz uma referência direta, isto é,
literal a um texto religioso dentro da narrativa Dom Casmurro. Então, essa aqui é a nossa resposta correta. Nós estamos estudando sobre intertextualidade, sobre diálogo. Então, aqui eu tenho a assertiva correta. E a letra E não seria, então eu não tenho discurso indireto e nem aí a questão da textualidade. Então, essa assertiva aqui estaria errada, equivocada. E aí, foi fácil? Você conseguiu resolver de cara essa questão? Não? Então, você pode voltar, reassistir essa aula em algum momento ali e analisar com mais calma, tá certo? Então, o que que nós vimos durante essa aula? Olha aí a nossa conclusão. Nós vimos que identificar dialogismo e intertextualidade permite ler obras literárias não apenas como histórias isoladas, mas como conversas contínuas entre textos, vozes e culturas, ampliando a compreensão crítica e cultural do leitor. Então, pessoal, essas aqui são as nossas referências do que nós utilizamos. Então, vocês podem dar uma olhada lá. Agora, volta aqui com a professora. Não fiquem só por aí, vocês podem pesquisar outros críticos aí literários. Nós temos obras que falam sobre isso. O que a professora traz aqui na aula de hoje não foi algo que ela criou, tem um diálogo, tem uma relação intertextual que perpassa o meu discurso, tem um pensamento, tem um ponto de vista. Mas você, enquanto estudante, pode criar o seu próprio ponto de vista. Afinal, a literatura tem essa função e te dá essa liberdade, tá certo? A nossa aula fica por aqui, eu te vejo na próxima. Tchau!